Olá, meu nome é Anderton, eu sou mestrando no programa de pós-graduação interdisciplinar em Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou apresentar aqui nesse vídeo um breve resumo do trabalho do qual submeti na sessão temática Ensino e Educação para e pelo Lazer e Temáticas Afins do 11º Seminário de Estudos do Lazer. Esse trabalho se chama Museu Brasileiro de Futebol, Experiências Didáticas, Educativas e Emancipatórias. Durante 2 anos, eu tive o privilégio de realizar um estágio extracurricular no Museu Brasileiro de Futebol. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui se trata de um relato de experiência dessa minha trajetória enquanto estagiário. Bem, aberto ao público em 2013, o Museu Brasileiro de Futebol apresenta-se como uma opção de lazer em Belo Horizonte. Sediado no estádio Governador Magalhães Pinto, o famoso Mineirão, o Museu Brasileiro de Futebol possui a potencialidade, a partir do seu acervo, de proporcionar diversas experiências de aprendizado ao expor, pesquisar e preservar artefatos do futebol brasileiro. A equipe de educadores do museu explora as múltiplas facetas da exposição e do estádio Mineirão de forma lúdica, crítica e criativa, podendo propiciar ao público visitante uma compreensão do futebol em seu contexto social, cultural e político. A partir de exposições interdisciplinares e interativas, estimula-se a reflexão em torno da cultura do futebol, transcendendo a esfera meramente esportiva, realizando uma leitura ampla desse fenômeno sociocultural. Ao todo, o museu possui 14 salas interativas, que buscam apresentar e problematizar como o futebol se tornou um dos elementos centrais da cultura brasileira. Para maiores detalhes sobre cada uma dessas salas, pode-se acessar o site do Estádio Mineirão. Lá é possível visualizar fotografias e ler a descrição de cada um desses espaços. Bem, como eu mencionei, esse trabalho apresenta experiências vivenciadas no museu. Experiências vivenciadas por meio de visitas, oficinas e atividades didáticas que exploraram o futebol a partir de uma leitura abrangente, ou seja, para além da bola rolando. Reflexões a respeito de temas como futebol e machismo, futebol e homofobia, a presença feminina no futebol, futebol e profissão, entre outras, foram abordadas em diversas dinâmicas educativas proporcionadas no museu. Nesse vídeo, eu vou dar destaque para um projeto que se chamava Estúdio MBF, que englobava uma série de oficinas realizadas pelos educadores do museu que atendiam crianças no período das férias escolares. A equipe do museu compreende que, ao tratar sobre conteúdos esportivos, é possível ir muito mais além do que o ensino sobre as regras, as técnicas e as táticas. Contextualizar, as práticas esportivas na realidade sociocultural em que se encontram pode colaborar para a produção de conhecimentos de maneira ampla, crítica e transformadora, potencializando uma forma de aprendizado emancipatória. Dessa maneira, o futebol deve ser entendido como uma forma de manifestação da cultura. Portanto, pode ser representado por meio da prática de um jogo ou brincadeira popular ou um fenômeno esportivo. Bom, sendo assim, dentre as oficinas do projeto Estúdio MBF, eu posso destacar uma que era denominada Brincando no Museu. Na oficina Brincando no Museu, os participantes exploravam todas as salas do Museu Brasileiro do Futebol. Isso a partir de brincadeiras desenvolvidas pelos educadores. Aqui eu vou dar destaque para uma dinâmica que era praticada na sala denominada Campos Gerais, um espaço totalmente dedicado ao futebol mineiro. Esse ambiente encontra-se placas em bronze cravadas com os pés e as mãos de jogadores renomados, atletas que fizeram parte da história futebolística de Minas Gerais. A dinâmica que era realizada nesse local, a brincadeira que era realizada nesse local, consistia nas crianças desenharem as suas mãos em um pedaço de papel craft. Em seguida, os desenhos de cada participante, de cada criança, era exposto juntamente com as placas que contêm as marcas dos jogadores que fizeram história no futebol mineiro. Sendo assim, é interessante a gente destacar o sentimento de pertencimento à história do futebol, assim como ao espaço do museu, que pode ser gerado por meio dessa simples dinâmica, por meio dessa simples brincadeira. Bem, uma outra brincadeira bastante educativa realizada na oficina Brincando no Museu era o super trunfo do futebol feminino, que foi desenvolvida pela minha amiga, educadora Tabata Ferreira. Bom, foram elaboradas, então, cartas de super trunfo
com a imagem de grandes jogadoras da seleção brasileira de futebol feminino. E é interessante porque quando as crianças se deparavam com esse material, era legal observar e problematizar o desconhecimento que elas tinham em relação às atletas representadas nessas respectivas caixinhas desse jogo, né? Em contrapartida, quando as crianças eram questionadas sobre quem eram os jogadores da seleção de futebol masculino, as crianças apontavam vários nomes, até mesmo do técnico. Então, sendo assim, é legal a gente analisar, né, observar, a partir desse contexto, que o super trunfo de futebol feminino, ele certamente possibilitava interessantes reflexões em relação às barreiras, né, enfrentadas pelas mulheres na nossa sociedade, né, inclusive no esporte, inclusive no futebol. Então, é fundamental a gente perceber que ideias construídas social, historicamente, uma sociedade machista, contribuem, né, e contribuíram ao longo da história para a invisibilidade e a falta de apoio ao futebol feminino. Então, problematizar e refletir sobre questões relativas, né, ao futebol, gênero e sexualidades são essenciais para que se hajam aí importantes desconstruções, importantes mudanças comportamentais. Bom, eu apresentei aqui para vocês, né, apenas algumas ações realizadas no museu. De acordo com as regras do seminário, né, esse vídeo ele deve ter um limite de 7 minutos. Então, eu espero poder compartilhar com vocês tantas outras experiências didáticas, educativas e emancipatórias vivenciadas no Museu do Futebol durante a minha participação, né, nesse importante evento para a produção e o compartilhamento de conhecimentos a respeito de estudos sobre o lazer.